E aí pessoal, Daniel Gottfried aqui de novo no canal Jesus em Mim. Esse aqui é o último vídeo, a princípio pelo menos, da série sobre o discipulado. E eu queria falar um pouco nesse vídeo sobre algumas dicas muito práticas de coisas do dia a dia para os discipuladores. Então se você é discipulador, não deixe de acompanhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar no discipulado com as vidas no teu dia a dia. E se você ainda não é discipulador, também não perde esse conteúdo, porque eu tenho certeza que esse chamado também é para ti. A primeira dica que eu queria dar é, como discipulador, seja um intercessor pelas vidas que você está cuidando. Intercessor tanto em ação, mas principalmente em oração. Olha só o que diz em 1 Samuel 12, 23, diz: longe de mim que eu peque deixando de orar por vós. Sempre me lembro de Jesus orando pelos discípulos na oração sacerdotal em João 17, também de Paulo que falava que orava pelos discípulos. Ele fala isso no início de quase todas as cartas. Então é muito importante que você tenha a prática diária de orar nome por nome, situação por situação das vidas que você está acompanhando. Nós dependemos dos recursos espirituais, nós dependemos totalmente do Senhor para a transformação das vidas que nós estamos cuidando. Então é muito importante que todo discipulado seja baseado e regado com muita oração. Outra dica muito importante é que o discipulado deve ser funcional. Como assim deve ser funcional? Não adianta nada um discipulado nominal, ou seja, você só dizer, não, eu tenho um discipulador, ou você ter discípulos, mas você nunca se encontra com esses discípulos, não tem liberdade de abrirem a vida, de conversarem, ou o discípulo ele não tem uma atitude de honra e respeito. Não adianta. Ou vocês moram tão longe que nunca conseguem se ver, então é muito importante que o discipulado seja funcional. A gente precisa lembrar que discipulado não é casamento, ou seja, se não está sendo funcional, é importante orar e buscar de Deus para que algo seja feito. Um outro aspecto importante dentro da própria funcionalidade é que nós sempre recomendamos que homens cuidem e discipulem homens e mulheres cuidem e discipulem de mulheres. E aí, claro, casais podem discipular outros casais. Isso é muito importante porque, principalmente para o abrir a vida, para ter uma maior transparência e intimidade, e até é porque nós podemos nos identificar com as lutas e dificuldades dos nossos discípulos. Então, essa também é uma dica muito boa. Um ponto muito importante como discipuladores é nós nunca baratearmos o evangelho. Como assim? Muitas vezes a gente pode ficar com pena, de repente, de aplicar algum princípio bíblico ou deixar o respeito humano falar mais alto do que a palavra. Mas nós não podemos baratear o evangelho. E nós temos que tratar de forma bem clara quando é a nossa opinião, é um conselho, é uma sugestão para o discípulo, ou quando é a palavra de Deus que está dizendo. E aí quando é algo que a palavra de Deus está falando, aí nós não podemos baratear isso e deixar e não aplicar, ajudar a aplicar o reino na vida do nosso discípulo. Um exemplo muito claro de uma diferença entre opinião e algo que está na palavra, vamos pegar algo bem simples. A palavra diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, como discipulador, você pode instruir o seu discípulo, olha, você precisa que a palavra habite ricamente em ti, então tu precisa ler a palavra, é uma prática constante, precisa se encher da palavra. Isso é algo que nós não podemos baratear o evangelho, não podemos dizer, não precisa ler a Bíblia, que tanto faz, não. Isso está na palavra. Mas agora você pode dar uma sugestão para o seu discípulo. Cara, seria muito bom se você lesse 3 capítulos por dia. Seria muito importante que você dedicasse 15 a 20 minutos por dia para ler a palavra. É diferente. Isso é uma sugestão, uma opinião. Então, assim fica clara a diferença entre a nossa opinião e algo que está na palavra. Ainda dentro dessa diferença entre a nossa opinião versus a palavra, um outro ponto importante para nós cuidarmos como discipuladores é que a autoridade espiritual não é autoritarismo. Então nós não podemos impor a nossa vontade ou a nossa opinião na vida do discípulo. Então uma coisa é a palavra. Está escrito, por exemplo, que sede santos porque eu sou santo. Então está escrito na palavra e nós podemos dizer para os nossos discípulos, olha, vocês precisam ser santos porque está na palavra. Mas é muito diferente dizer, olha, tu precisa casar com a fulana. Olha, esse é o curso que tu tem que fazer no vestibular. Não, tu pode buscar junto com o teu discípulo resposta para essas perguntas, pode até mesmo ter uma impressão no espírito, a gente até vai falar em um outro vídeo sobre como saber e buscar a vontade de Deus, mas tu pode dar a tua opinião, tu não vai dizer para o teu discípulo com quem ele tem que casar, que emprego ele tem que aceitar, isso tudo faz parte de buscarem juntos ao Senhor, mas a gente precisa tratar com muito cuidado quando é nossa opinião versus quando é algo que está explícito na palavra, porque senão nós podemos correr o risco de sermos autoritários. A autoridade recebida, ela é sempre para servir o próximo, servir o nosso irmão. Nós, como discipuladores, servimos a vida dos nossos discípulos e nunca para ser servido, para sair ganhando com isso.
Um outro ponto muito importante é nós, como discipuladores, nunca tomarmos e assumirmos o papel do Senhor, nunca trazermos as respostas prontas para a vida do nosso discípulo. Nós não podemos ser a fonte das soluções, mas sim nós temos que ajudar os discípulos a eles terem intimidade com o Senhor. Nós buscamos o Senhor junto com eles e conduzimos para que eles desenvolvam uma sensibilidade ao Espírito Santo. Então, uma prática muito boa, quando o discípulo vem trazer alguma situação, alguma dúvida, algum conflito, eu costumo sempre perguntar: você já orou sobre isso? O que o Senhor te falou sobre isso? O que Ele tem te falado sobre esse assunto? Vamos orar sobre isso. Tudo isso são atitudes muito práticas e simples de que, por mais que às vezes o discípulo está querendo uma resposta pronta, é mais importante do que dar a resposta que nós empurremos a vida do discípulo para que ele busque ao Senhor. E a mesma coisa se aplica a não trazermos a situação pronta com relação a uma área que ele precisa mudar. A gente não pode simplesmente ir lá e apontar o dedo e dizer, isso aqui está errado, mas nós precisamos buscar de Deus para que o Espírito Santo convença o discípulo daquela situação. E aí nós podemos levar ele também a perguntar, olha, você se lembra quando essa situação aconteceu específica? O que tu acha disso? Isso é algo que está de acordo com a palavra, mas sim levar o discípulo a pensar sobre aquele assunto, não apontar direto o erro, para que o próprio Espírito Santo também trabalhe na vida dele. E aí faz toda a diferença quando o próprio discípulo percebe algo que vem do Espírito Santo e diz, cara, eu preciso mudar nessa situação. Entende que é algo que veio de Deus e não algo que foi apontado pelo discipulador. Um outro ponto muito importante é que quando nós estamos com nossos discípulos, nós precisamos prestar atenção. Como assim? Parece meio óbvio, mas é que às vezes quando a gente está ouvindo a situação que o discípulo está abrindo, às vezes a gente já começa a pensar no que a gente vai falar, já começa a pensar, não, eu já sei o que fazer nesse caso. Mas é muito importante, até a palavra nos diz em Tiago 1,19, diz, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Quando nós prestamos atenção, isso revela também interesse na vida do discípulo. Então, antes de sair já pensando no que você vai dizer, presta bastante atenção. Isso até, inclusive, vai ajudar a que tu fique mais sensível ao Espírito Santo para falar algo que vem dele e não algo que vem da tua própria mente. Ao longo do discipulado, nós vamos também ajudando o discípulo a tratar áreas específicas do caráter dele que ainda não estão conforme a imagem e semelhança de Cristo. E nesse momento, quando nós vamos tratar a vida do discípulo, é muito importante que nós tratemos com amor e não com condenação. A palavra nos diz em 2 Coríntios 5,16 para não olharmos ninguém mais segundo a carne. Então nós não podemos mais olhar o discípulo por causa daquela situação, talvez de pecado, talvez de falha de caráter, e acusar, condenar. Nós não podemos esquecer que nem mesmo Jesus ele nos condena, mas ele veio para nos perdoar e para trazer perdão sobre a vida daquele discípulo. E nós precisamos ser instrumento e canal para revelar e mostrar que o sangue de Jesus purifica ele de todo pecado, que ele é perdoado, que já não há mais condenação sobre a vida dele. E aí, nesse processo de ajudarmos o discípulo na formação do caráter dele, é importante que a gente não despeje tudo de uma só vez. Às vezes tem um novo convertido ou um discípulo que ele é ainda uma criança espiritual, imaturo na fé, e a gente começa a identificar um monte de coisas. Precisa tratar isso, precisa mudar isso, e a gente pode incorrer no risco de despejar tudo isso de uma só vez e aí colocar um legalismo na vida do discípulo. Então nós precisamos estar atentos para saber em cada momento, Espírito Santo, o que é que tu quer trabalhar na vida desse discípulo agora, nesse momento. E depois, então uma coisa de cada vez para a gente não despejar e acabar sendo mais peso e condenação para a vida dos nossos discípulos. Então mesmo que tu já tenha enxergado essas coisas, é importante buscar esse discernimento. Espírito Santo, é para nós atacarmos e trabalharmos essa situação agora, nesse momento, ou isso é algo que tu quer falar daqui a pouco? É muito importante essa sensibilidade. E aí, à medida que as situações vão sendo expostas e colocadas na luz sob a orientação do Espírito Santo, é muito importante aplicar o que a gente tem chamado de os 4 pilares da libertação na vida do discípulo. Tem até um outro vídeo sobre isso, a gente pode colocar o link aqui em algum lugar, mas é levar o discípulo, em primeiro lugar, a se arrepender por aquela prática, ele é pedir perdão para o Senhor por aquela prática, ou a perdoar uma outra vida, ou até mesmo pedir perdão para uma outra pessoa por aquela prática, ele é a confessar aquilo e também, eventualmente, se necessário, restituir. Uma outra coisa muito importante para os discipuladores é não enxergarem o discipulado como status. Eu lembro que quando eu era adolescente, cara, era quase que um status tu ser discipulador. O cara tá cuidando de uma vida, era sinônimo de uma maturidade espiritual gigantesca, e aquilo pode gerar no nosso coração um orgulho, uma soberba, ou até mesmo um desejo de fazer a obra do Senhor por causa de status. E eu quero te animar a ser manso e humilde como Jesus e não encarar o discipulado como um status, mas sim como um serviço.
Uma outra dica muito importante é lembrar que nós, discipuladores, não somos isentos às falhas. Nós falhamos e eu falho muito com os discípulos e é importante que eu reconheça isso e peça inclusive perdão para eles. Olha, falhei contigo naquela situação, olha, não deveria ter dito daquela forma, olha, me perdoa se eu fui ríspido contigo naquele momento. É importante que nós reconheçamos isso. E por incrível que pareça, isso também está ajudando a formar o caráter do discípulo, porque nós estamos sendo humildes como Jesus. Quando nós nos expomos nossas falhas e dificuldades também para os discípulos, isso nos aproxima muito. Nós não somos uma classe superior de discípulos porque somos discipuladores. Nós também somos sujeitos às falhas e é muito importante que isso também fique aberto com os discípulos e isso aproxima muito mais a nossa vida deles. Um ponto muito importante é atentar na fase da vida do discípulo, principalmente as fases de transição, como assim, o início da adolescência, ou o término do ensino médio, do colégio, ou o início da faculdade, ou o início do trabalho dele, ou o início de um relacionamento, do namoro. Todas essas fases de transição são fases muito delicadas da vida dos discípulos, onde nós precisamos redobrar nossa atenção, redobrar nossa aproximação e cuidado com eles. Um ponto muito importante também do discipulado é investir na amizade, senão nós vamos ser como se fossem professores deles. Nós não queremos ser tutores e professores apenas, mas investir também na amizade, na qualidade da conversa, da intimidade. Isso ajuda muito no discipulado. E a última dica que eu queria dar nesse vídeo é que só é possível discipular uma vida que é um discípulo de Jesus em primeiro lugar. Quando essa pessoa ela reconhece o senhorio de Cristo e ela se submete a Ele, aí sim nós podemos trabalhar o discipulado na vida dessa pessoa. Então não é possível discipular uma pessoa, por exemplo, que ainda não se converteu ou que ainda não tomou uma decisão radical pelo Evangelho do Reino, por seguir ao senhorio de Cristo. Eu espero com essas dicas ter te dado alguns pontos bem práticos de coisas que eu ainda não cheguei, nem todas eu consigo praticar, mas confesso que eu tenho buscado viver isso. E eu tenho sido cada vez mais animado e abençoado e crescido por causa do discipulado que eu tenho como discipulador e também na vida com os discípulos. Por incrível que pareça, quem mais cresce no discipulado é quem está cuidando de uma vida. Quando nós começamos a cuidar de alguém, cara, é um salto espiritual na nossa vida, nós começamos a nos consagrar mais, buscar mais o Senhor, mais intimidade com Ele. Então, eu tenho sido muito animado e crescido muito por causa do discipulado com outras vidas e com esse vídeo eu também quero te animar no mesmo. Se tu já tem cuidado de outras vidas, persevera. Eu quero te animar realmente que essas dicas práticas desse vídeo venham só te encorajar a viver com mais intensidade a prática do discipulado. E se você ainda não cuida de outra vida, eu queria também te encorajar mais uma vez com esse vídeo, agora no término dessa série, de que esse convite de investir teu tempo, recursos, talentos, graça em outras vidas, esse convite é para ti também. Graça do Senhor sobre a tua vida.